Oi, crianças, tudo bem? Hoje eu vou ler para vocês um conto de assombração. O conto de assombração ele é um tipo de texto narrativo que tem como objetivo causar medo ou susto nos leitores. Mas se é para ter medo, se é para ter susto, por que eu vou ler um conto de assombração? Bom, muitas pessoas acham divertido ler, ouvir histórias que causam medo, que assustam, né? Então, os contos de assombração, eles servem também para entretenimento, assim como os filmes de terror, né? Que muitas pessoas assistem, gostam de assistir, mesmo sentindo medo. Esses contos, eles geralmente surgem da tradição oral, né? Ou seja, são histórias contadas oralmente pelas pessoas de geração em geração. Vocês já ouviram algum conto de assombração? Né? Já leram algum conto? O que vocês sentiram quando ouviram ou leram esse conto? Se vocês não conhecem ou nunca ouviram, hoje vocês vão conhecer. Eu vou ler para vocês um conto que se chama Maria Angula. Vamos lá? Maria Angula. Maria Angula era uma menina alegre e viva, filha de um fazendeiro de Caiambé. Era louca por uma fofoca e vivia fazendo intrigas com os amigos para jogá-los uns contra os outros. Por isso tinha fama de leve trás, linguaruda e era chamada de moleca fofoqueira. Assim viveu Maria Angula até os 16 anos, decidida a armar confusão entre os vizinhos, sem ter tempo para aprender a preparar pratos saborosos. Quando Maria Angula se casou, começaram seus problemas. No primeiro dia, o marido pediu-lhe que fizesse uma sopa de pão com miúdos, mas ela não tinha a menor ideia de como prepará-la. Queimando a mão com uma mecha embebida em gordura, acendeu o carvão e levou ao fogo um caldeirão com água, sal e coloral, mas não conseguiu sair disso. Não fazia ideia de como continuar. Maria lembrou-se então de que na casa vizinha morava Dona Mercedes, cozinheira de mão cheia, e sem pensar duas vezes, correu até lá. Minha cara vizinha, por acaso a senhora sabe fazer sopa de pão com miúdos? Claro, Dona Maria, é assim. Primeiro coloca-se o pão de molho em uma xícara de leite. Depois despeja-se este pão no caldo e antes que ferva, acrescentam-se os miúdos. Só isso? Só, vizinha. Ah, disse Maria Angula. Mas isso eu já sabia. E voou para a sua cozinha, a fim de não esquecer a receita. No dia seguinte, como o marido lhe pediu que fizesse um ensopado de batatas com toicinho, a história se repetiu. Dona Mercedes, a senhora sabe como se faz o ensopado de batatas com toicinho? E como da outra vez, tão logo sua boa amiga lhe deu todas as explicações, Maria Angula exclamou. Ah, é só isso? Mas isso eu já sabia. E correu imediatamente para casa a fim de prepará-lo. Como isso acontecia todas as manhãs, Dona Mercedes acabou se enfezando. Maria Angula vinha sempre com a mesma história. Ah, é assim que se faz arroz com carneiro? Mas isso eu já sabia. Ah, é assim que se prepara a dobradinha? Mas isso eu já sabia. Por isso, a mulher decidiu dar-lhe uma lição. E, no dia seguinte, Dona Mercedinha, o que deseja, Dona Maria? Nada, querida, só que meu marido quer comer no jantar um caldo de tripas e bucho e eu... Ah, mas isso é fácil demais, disse Dona Mercedes. E antes que Maria Angula a interrompesse, continuou. Veja, vá ao cemitério levando um facão bem afiado. Depois, espere chegar o último defunto do dia. E sem que ninguém a veja, retire as tripas e o estômago dele. Ao chegar em casa, lave-os muito bem e cozinhe-os com água, sal e cebolas. Depois de ferver uns 10 minutos, acrescente alguns grãos de amendoim e está pronto. É o prato mais saboroso que existe.
Ah, disse como sempre a Maria Angola. É só isso? Mas isso eu já sabia. E num piscar de olhos estava ela no cemitério, esperando pela chegada do defunto mais fresquinho. Quando já não havia mais ninguém por perto, dirigiu-se em silêncio à tumba escolhida. Tirou a terra que cobria o caixão, levantou a tampa e ali estava o pavoroso semblante do defunto. Teve ímpetos de fugir, mas o próprio medo a deteve ali. Tremendo dos pés à cabeça, pegou o facão e cravou 1, 2, 3 vezes na barriga do finado, e com desespero arrancou-lhe as tripas e o estômago. Então voltou correndo para casa. Logo que conseguiu recuperar a calma, preparou a janta macabra que, sem saber, o marido comeu, lambendo os beiços. Nessa mesma noite, enquanto Maria Angola e o marido dormiam, escutaram-se uns gemidos nas redondezas. Ela acordou sobressaltada. O vento zumbia misteriosamente nas janelas, sacudindo-as, e de fora vinham uns ruídos muito estranhos, de meter medo em qualquer um. De súbito, Maria Angola começou a ouvir um rangido nas escadas. Eram os passos de alguém que subia em direção ao seu quarto. Com um andar dificultoso e retumbante, e que se deteve diante da porta. Fez-se 1 minuto de silêncio, e logo depois, Maria Angola viu o resplendor fosforescente de um fantasma. Um grito surdo e prolongado paralisou. Maria Angola, devolva as minhas tripas e o meu estômago, que você roubou de minha santa sepultura. Aterrorizada, Maria Angola escondeu-se debaixo das cobertas para não vê-lo, mas imediatamente umas mãos frias e ossudas puseram-na pelas pernas e arrastaram-na gritando. Maria Angola, devolva minhas tripas e o meu estômago, que você roubou de minha santa sepultura. Quando Manuel acordou, não encontrou mais a esposa, e muito embora tenha procurado por ela em toda parte, jamais soube de seu paradeiro.